Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Áureo e hoje vamos conversar sobre o tema falsos cristos e falsos profetas. Jesus proferiu este ensinamento no momento em que estava sendo questionado pelos discípulos sobre quais seriam os sinais de que estaríamos chegando nos chamados fins de tempos, neste momento de transição que estamos vivendo. E Jesus explicou que um dos sinais seria esse, a presença de falsos cristos e profetas. Ou seja, pessoas que se dizem enviados por Deus e que utilizam este conhecimento espiritual para manipular, para ludibriar, para enganar, para atingir objetivos próprios inconfessáveis, algumas vezes até inconscientes. Fama, sucesso, poder, necessidade de controlar pessoas, afirmação do ego. Nem sempre o falso profeta sabe que o é. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos muitas informações sobre isso, temos critérios para identificar quais são os sinais que geralmente nos fazem reconhecer o falso Cristo e falso profeta. O verdadeiro enviado de Deus, nós facilmente reconhecemos pela sua virtude, pela sua obra, pelo seu resultado, pela influência benéfica que exerce com seu papel. Mas e os sinais dos falsos cristos e profetas? Nem sempre eles estão encarnados, também há os desencarnados. E temos muitos alertas de Kardec sobre os espíritos mistificadores, que às vezes tomam até uma forma perispiritual de alguém conhecido, como Bezerra de Menezes ou Joana de Ângeles, mas utilizam o seu poder mental para mudar a sua forma perispiritual, se apresentando com uma personalidade que não são, justamente para iludir, para passar diretrizes equivocadas. Mas tem uma coisa que eles não conseguem disfarçar, que é a sua própria energia. Como eles te fazem sentir. Este é um grande parâmetro para reconhecermos que estamos na presença de um ser de luz, de um ser realmente interessado no nosso crescimento. Quais seriam então os sinais que você está provavelmente diante de um falso Cristo ou profeta? O primeiro deles, eles semeiam a desunião. Então eles vão estimular seus discípulos a verem outros grupos com indiferença e às vezes até com raiva. E já estamos vendo isso em episódios de intolerância religiosa, que todos temos conhecimento, vem acontecendo inclusive no Brasil. Um país reconhecidamente aberto às diferentes religiões. Eles estimulam o isolamento, ou seja, eles não vão te incentivar a ler outros livros, a conhecer outras ideias, porque isso vai diminuir a influência que tem sobre você. Terceiro grande ponto, eles contradizem a ciência. E às vezes contradizem noções científicas básicas. Sejam as ciências exatas, humanas, biológicas. Eles podem oferecer soluções fáceis, soluções prontas, para agradar seus fiéis, para aumentar a sua influência sobre eles, para fazer com que eles não se esclareçam, não tenham acesso a conhecimentos que poderiam libertá-los desta influência negativa. Um quarto ponto, eles prescrevem práticas ritualísticas ou extravagantes. Todos esses pontos retiramos do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste ponto específico, vemos um movimento de tornar mais difícil o acesso à dimensão espiritual, ao cultivo da espiritualidade, que é uma dimensão humana que todos podemos acessar sem intermediários. Mas o falso Cristo, o falso profeta, ele vai dificultar isso, vai impor condições, rituais, um movimento que te faça ficar totalmente dependente da estrutura que ele montou, de culto, de clero, de templo. Ele não vai te estimular a buscar
a sua autonomia espiritual, que você pode ter, inclusive, frequentando instituições religiosas, mas o problema é quando você se torna totalmente dependente dessa estrutura, parando, inclusive, de pensar por si próprio. Um outro ponto importante, eles são orgulhosos, ou seja, eles vendem um estilo de vida, eles pregam um estilo de vida que dizem ser baseados em textos religiosos, que não aceitam outras formas diversas de viver. Eles acham que o seu próprio estilo de vida é o correto, é aquele que Deus determina, e que todas as outras pessoas que não vivem daquela forma vão sofrer consequências sérias. Então tem um orgulho muito grande aí. Muitas vezes eles usam até textos religiosos para discriminar outras pessoas. Este é um grande sinal de que você está diante de um falso profeta. E um outro ponto importante, eles são manipuladores. E quais são as duas forças que os manipuladores adoram usar? Medo e culpa. Eles vão usar isso para te manter sob seu controle. Lembrando também que os falsos cristos e profetas estão presentes em todas as religiões. Então essa tendência de manipulação, por exemplo, se expressa naquele pastor que vai fazer você ficar com medo de Satanás para que você siga a cartilha que ele está te passando. Ou padre que faz você ficar com medo do inferno para que você também faça exatamente o que ele te diz, sem questionar. Ou médium, dirigente espírita, que se coloca como intermediário da espiritualidade e quando quer que você faça algo, ele diz, não sou eu que estou pedindo, são os amigos espirituais. Ou quando você manifesta insatisfação, desejo de buscar outro lugar, ele diz, se você sair deste centro espírita, você vai perder a sua reencarnação. Ou seja, esse jogo de medo e culpa, como se não houvesse tantas outras possibilidades espirituais, tantos outros caminhos, tantas outras formas de servir ao bem maior. Essas pessoas tendem a se cercar de bajuladores, de pessoas que não sabem dizer não ou discordar deles. E assim eles vão conseguindo impor a sua ânsia personalista nos rumos das instituições. Esses são os alertas para ficarmos atentos nestes tempos de transição, com os sinais de falsos cristos e falsos profetas. Terminando com um texto retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, de Erasto, capítulo 21, item 9. Desconfiai dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São aqueles que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra. Mas podeis estar certos que uma terrível justiça os espera. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui, mais uma vez. Se vocês gostaram desse conteúdo, dê um like, compartilhem, isso ajuda bastante a divulgar este conhecimento. E até um próximo vídeo. Tchau, gente!